Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Contextualizando. A aula é essa, melhor dizendo, que vamos tratar hoje da avaliação. A gente vai esmiuçar aqui um pouco de como vai ser a avaliação, já começar a compreender um pouco como serão estruturadas as questões. A gente vai ver aqui algumas das questões, para que não haja nenhuma dúvida na hora da realização dos exercícios, para que possa facilitar o processo para todo mundo, que todo mundo consiga atingir um resultado legal na prova. É bom a gente lembrar, antes de falar da prova, que a gente iniciou o curso lá com a distinção entre texto e discurso, né? Este que é, sem dúvida, o mote de todo esse curso. A distinção desses dois termos, desses dois temas, na verdade, né? E eles explicam muito do que foi tratado depois. A compreensão deles é fundamental para tudo que foi visto até aqui, porque vai ser visto agora na avaliação também. Porque texto e discurso, apesar de a gente acaba já trazendo essa distinção entre os dois desde muito novo, mas não fica muito claro para quase ninguém as diferenças entre texto e discurso. Porque quando você pensa em um, quase que automaticamente você pensa no outro. E eles andam, sim, juntos na maior parte do tempo, ou quase que integralmente, só que não são a mesma coisa. O discurso que um texto carrega não é necessariamente o texto. E isso já foi tratado aqui nas outras aulas, a gente já esmiuçou melhor isso, só que é sempre bom lembrar que esse é o tema que norteou, podemos dizer assim, o contextualizando. Claro que sem tirar também a relevância de tudo que foi abordado aqui. Tudo acaba sendo uma ramificação de uma outra coisa, que é ramificação de outra coisa, e no total a gente vai encontrar muita coisa em comum. Mas nós abordamos aqui outros temas distintos também que estarão presentes na avaliação de forma, às vezes, um pouco mais direta, em outros casos, um pouco mais indireta, mas no fim estão sempre aí. Dito isso, então vamos do início, né? No início da avaliação, na primeira questão, uma questão simples que trata sobre leitura e compreensão de texto. Vocês vão encontrar um poema, um trecho, um poema de Carlos Drummond de Andrade. Eu vou até ler ele aqui para a gente já começar a se inserir dentro da questão. Acho que pode ajudar depois para quem estiver fazendo a prova, se quiser, por exemplo, ouvir o poema depois de ler, de repente pode ajudar. O nome é Sentimental. Ponho-me a escrever teu nome, com letras de macarrão. No prato, a sopa esfria, cheias-se as camas, e debruçados na mesa todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente falta uma letra somente, para acabar teu nome. Está sonhando? Olha que a sopa esfria. Eu estava sonhando. E há em todas as consciências um cartaz amarelo. Nesse país é proibido sonhar. Bom, esse poema, como eu disse, é de Carlos Drummond de Andrade. E vocês vão ter depois aqui algumas questões para responder sobre ele. Na primeira delas, que é para dizer qual é o significado do verso. Ponho-me a escrever teu nome. Tem algumas opções aqui que vocês vão encontrar. Não vou dizer aqui, mas vocês vão ver. Então você vai ter entre 3 opções para dizer qual é o significado desse verso, que às vezes pode parecer simples ou óbvio, de fato não é nada complexo. Se você pensar um pouquinho lendo o poema e tentar enxergar o contexto geral, você não vai ter dificuldade de compreender isso. Mas é um bom exercício para compreensão de texto de fato, para atenção, para essa leitura mais literária de fato. Depois, na opção seguinte, você vai ver no enunciado da questão, é porque o poeta não consegue escrever o nome completo. O que está dito também no poema é mais uma questão de interpretação, de compreensão de compreensão do que o eu lírico disse no poema. Na pergunta 3, que frase do texto tira o poeta do sonho e o traz à realidade? Porque tem
um verso do poema que marca isso, está bem presente. É fácil identificar, creio que todo mundo vai perceber isso na primeira ou segunda leitura. Talvez na primeira não, porque né, pode passar um pouco mais batido. Apesar que agora, com a explicação aqui, com a gente já falando sobre, na primeira leitura, é possível que você já vá direto procurar esse verso e não vai ter dificuldade em encontrá-lo. E na seguinte, a pergunta é: a que conclusão chega o poeta? Que ele também deixa claro ali no final do poema que ele chega a uma conclusão. E o exercício de vocês é dizer qual é essa conclusão que ele chega. Na questão seguinte, a gente vai ter um texto de Machado de Assis, um trecho de Dom Casmurro. Esse eu não vou ler aqui porque é um trecho mais extenso e também acho que não tem tanta necessidade. E também, baseado sobre esse texto, a gente vai encontrar algumas questões, mais especificamente 3. Na primeira delas, o enunciado diz o seguinte: o personagem narrador expressa no texto o desejo de. E aí vocês vão encontrar ali algumas questões, 4 alternativas para responder com base nesse trecho que foi retirado de Dom Casmurro. Esse aqui eu vou até ler as questões para já vocês terem uma noção de como é a questão. A alternativa é recompor sua experiência vivida. A alternativa B, desligar a adolescência da velhice. A alternativa C, separar sua vida presente da dos amigos que perdeu. E a alternativa D, unir sua vida presente à dos amigos que perdeu. Então veja bem, lembrando que o enunciado é: o personagem narrador expressa no texto o desejo de. Também recomendo que se leia com bastante atenção. Esse trecho é um trecho, não é muito grande, foi retirado do livro, mas para responder essas questões é bom que se leia com um pouquinho mais de atenção, porque apesar de não estarem escondidas as informações necessárias até aqui, às vezes numa leitura um pouco mais desatenciosa a gente pode perder essas informações, mas não é nada muito difícil. Na segunda questão, você vai encontrar: segundo o autor personagem, a gente vai ter lá 4 alternativas. Seus amigos eram estudiosos de geologia. B, seus antigos amigos são os que lhe restam. Alternativa C, os velhos amigos morreram. E na D, os novos amigos datam de 15 anos. Também, assim como a anterior, é só uma questão de atenção na leitura, porque aí você consegue exercitar melhor de fato o fator compreensão do texto, que de fato você vai ver a compreensão que você teve do texto e vai identificar o que foi dito segundo o autor personagem, na anterior, o que esse personagem narrador expressa, o desejo que ele expressa, como foi dito na anterior. Na terceira, o enunciado é: no texto o autor expressa a impossibilidade de se esconder a própria velhice. B, a possibilidade de enganar-se a si mesmo usando um documento falso. C, a impossibilidade de se enganar os amigos usando um documento falso. E D, a capacidade de falsear a idade sem uso de documentos. São 3 questões muito parecidas, que requerem apenas um pouco de atenção na leitura do texto, que é um trecho curto e é uma leitura até fácil nesse trecho. É bem interessante. Na questão seguinte, a gente vai encontrar uma música do Kid Abelha. A música se chama Nada Tanto Assim. Se eu não estiver enganado, essa música tá no disco de estreia da banda, o disco Seu Espião, de 1984. E a gente também vai encontrar de novo 3 questões referentes ao texto. Na primeira questão, a pergunta é: em que época podemos situar a pessoa que fala no texto? Então, esse eu lírico desse texto, a gente vai o exercício é situar a época em que ela fala. Isso você vai conseguir perceber. Quem conhece a música já deve ter até feito
talvez esse exercício de imaginação. Na segunda, essa pessoa fala sobre o quê? Sobre o que o eu lírico fala, quais são os temas abordados nessa música, qual é o tema principal que ela está abordando ali, ou qual é a ideia. E na 3, explique o significado do trecho seguinte. Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal. E aí vocês vão colocar uma explicação sobre como vocês compreenderam esses versos da música, esse verso, baseado no contexto geral da música. Porque a análise não pode ser feita com esse verso separado da música. A gente não dá para recortar ele e fazer uma análise. Então vocês vão analisar todo o contexto geral. E por fim, essa é a última questão. Vocês viram que a avaliação tem uma estrutura muito parecida nos três momentos aqui que a gente viu, né? Nos 3 momentos distintos. Nada que é um pouco de atenção, e se precisar relembrar algumas coisas que a gente viu nas aulas, só voltar lá, mas nada de especial. Mas uma prova que traz exercícios que ajudam bastante na fixação desses temas que a gente abordou. Uma boa sorte a todos e até mais.